Boa tarde a todos. Arnaldo Cabo, 9 de setembro de 2014. No pensamento de Deus, havendo um número legal de vereadores, daremos início à sessão ordinária. E para tal, solicito do primeiro secretário da Sérgio Carvalho que faça a leitura das atas das sessões anteriores. Boa tarde a todos. Ata da sessão ordinária para o Municipal de Arnaldo Cabo, realizada no dia 21 de agosto de 2014. Aos 21 dias do mês de agosto do corrente ano, o meu secretário do Sérgio Carvalho, ministro da Educação Delegado, declarou que por cada referida da sessão, com insuficiência de quórum, conformidade com o artigo 109 do regimento interno, marcando a próxima, que foi dia 19, horário regimental, realizado no 21 de agosto de 2014. O meu secretário foi Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Arnaldo Cabo, realizada no 26 de agosto de 2014. Aos 26 dias do mês de agosto corrente ano, realizou suas 17 horas e 15 minutos a Câmara Municipal de Arnaldo Cabo, cidade Almirante, Avenida Almirante Paulo Moreira, assumindo a sessão ordinária que o presidente do vereador Walter Pérez, que convoca a Câmara de Vereadores e iniciou a referida sessão. A seguir, o primeiro secretário ad hoc, vereador Martins, proceder à leitura da ata realizada no último dia 19, a qual foi votada e aprovada por todos os presentes. Na continuidade, o membro procedeu à leitura do seguimento do dia, conforme sucede. Projeto de lei 049/2014, que contém projeto de lei 049/2014, promovendo a participação de fontes sobre obrigatoriedade da exibição de vídeos educativos, antidroga, nas aberturas de espetáculos, eventos culturais e outros produtos. Indicação 061/2014, promovente Renato Viana, assunto de uma prefeita da empresa da Rua Ribeiro, Rua dos Ribeiros, localizando Chico Figueira. Requerimentos da Secretaria Privada da 2014, promovente Sérgio Carvalho, audição. Requer que também encaminha a cópia inteiro do processo 05242 de 2014, frente à reforma de controle do posto do município. Requerimentos da 54/2014, promovente Sérgio Carvalho, assunto. Requer que também encaminha a cópia inteiro do processo 04570/2009, referente à requalificação da obra da Praia. Requerimento 062/2014, promovente Sérgio Carvalho, Renato Viana, assunto. Requer que o prefeito encaminhe cópia de todos os processos administrativos licitatórios referente à empresa Dani Cosméticos. Após a leitura dos presentes, o secretário da relação ordinária realizou a chamada regimental, onde constatou a presença de todos os edis. Na continuidade, o secretário solicitou à presidência providências urgentes para a utilização da Secretaria Legislativa, que vai tratar pela lei. A seguir, a presidência fez a leitura dos memorandos 9/2014, enviado pelo Edil Renato, solicitando o arquivamento do projeto de lei 02/2014. E o memorando da 24/2014, enviado pelo Edil Edson, também solicitou o arquivamento do projeto de lei 02/2014. Ao seguinte, a presidência fez a leitura da ordem do dia conforme a seguinte: indicação 061/2014, também institucionais de matéria considerada por unanimidade. Requerimento da 53/2014, para encaminhar a matéria, Jesus vai falar ao autor da lei, defender a necessidade de acesso às informações. A gente constatar o valor da pintura de postos, cuja nota é R$800.000. Após o referido requerimento, foi submetido à votação, sendo limitado pela maioria dos vereadores. Requerimento da 54/2014, para encaminhar ao autor da matéria, vereador Sérgio, seguir-se desplantado com contrato de requalificação da obra da grande no valor de R$200, sediado pela empresa e realizou a construção desta pelo governo do Estado. O vereador substitui da lavagem de recursos solicitou apoio dos pais para averiguar os fatos. A seguir, o Edil Renato ratificou as palavras do Edil, que antecedeu solicitando que o termo de requalificação devia ser usado para a de saúde, sem encontrar um verdadeiro causa. Após discussão a respeito do implemento, foi instituído pela maioria dos vereadores. Requerimento da 62/2014, para discutir o Edil Sérgio, o qual foi a administração do corpo na Caixa Secretaria que tinha acesso às informações da referida companhia. O Edil Luciano Faria, por sua vez, se mostrou contrário à matéria, por falta de indício de comprovância de um funcionário e foi autor. O Edil solicitou o atualmente certo requerimento ao municipal atestada com funcionário. Na oportunidade, o vereador Sérgio esclareceu que a matéria de fazer os necessários justamente para ter acesso às informações. Haja visto que o posto não prestará conta de sua administração. Dando continuidade, passou a vida do governo, pareceu o Tribunal de Contas, interpretaram de diversos R$8.000 pelo Executivo, pela apoio do corrupção deste governo. Precisou ainda que o Luciano devido pela possibilidade de algumas informações das quais não tinha e de serem cansadas de sua custa. Finalizando, pessoal,
Ressaltou que com a aprovação da matéria do governo tinha a oportunidade de mostrar que estaria equivocado com a pergunta. Seguiu o vereador, Luciano enfatizou que todos os presidentes do Partido Pernambuco antecedeu também foram notificados pelo menos durante 4 anos. Quanto à lavagem de dinheiro, sugeriu que nada havia sido provado. Quanto à recusa contratou como notificação de corrupção estatais de guerra, são deserções jovens e tributos eleitorais, motivo pelo qual o executivo foi montado. Ressaltou ainda que o requerimento proposto não trazia nenhuma documentação complementar referente à venda de produtos para necessitar. Na oportunidade, comentou o presidente as prefeituras realizadas pela gestão do corpo até hoje o funcionamento do entorno, proporcionando a situação financeira do município e a capacitação profissional de mais transtornos. O vereador fugiu que não era contra a informação, mas sim a falta de risco para o procedimento de legislação. A seguir, o Rodrigo Renato esclareceu que não fazer necessário o anexo de notas ao requerimento, fazer instrumento para a regulação de municípios. O Edil Chaves, que demonstrou favorável à matéria, conforme abordado anteriormente, uma vez que o autor havia acatado seu pedido, retirando o requerimento na sessão anterior. Após a discussão do requerimento na sessão anterior, foi submetido à votação, sendo aprovado pelo número de vereadores presentes. Projeto de lei 027/2014, autoria do Renato Viana, instituindo a Semana Municipal de Participação Popular e das outras providências. A discussão aprovada pela unanimidade. Projeto de lei 074/2014, autoria do Júlio Santos Faria, dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 1219/5, havendo discussão aprovada por todos os presentes. A seguir, o reitor Luciano Farias evocou a razão do veto do autor do projeto de lei 014, discutiu a defesa da palavra do legislação, o qual fez a leitura do texto, data da aprovação do referido projeto, onde ele somente se mostrou favoravelmente com aumentou a importância do projeto de urbanização. O vereador se comprometeu a honrar a placa de complemento da árvore centenária, citava o projeto devido à patrimonialidade civil, motivo pela qual deixou a matéria. Salientou que o representante do Partido Verde tinha um compromisso com o meio ambiente e a obrigação de rejeitar o voto. O vereador frisou que o projeto havia sido aprovado com a unanimidade e que a mudança do voto demonstrava subserviência ao executivo. Finalizando, demonstrou espontâneo ao requerimento aos avisos que devem ser justamente informados. Após a discussão, o movimento votação em razões do veto foi aprovado pelo número de vereadores presentes. Após a edição dos câmeras 6, a presidência submeteu a votação das razões do veto ao qual o projeto de lei 030/2014 sendo aprovado pelo número de vereadores presentes. O parágrafo de lei 049/2014 foi caminhado às funções. Conseguiu os aprovados por razão do solo e do céu, o qual lamentou a posição dos colegas de manter o veto, que não foi a votação de respeito com a natureza. Disse ainda ser vergonhosa a posição dos que apoiavam o projeto posteriormente se curvaram as mãos de execução. A seguir, o Luciano comentou sobre a independência da casa, que já foi derrubado das vezes na oportunidade que encontrou de a solução dos setores concorrentes que iria sobre porras e divergências de pensamento. Quanto à legislação da educação, é um direito que o futuro do Deus é respeitado. Na parte do Sérgio, disse não ser contrário por divulgação, que a matéria não fosse emergencial. Posteriormente, mais nada a deputado encerrou a referida sessão. Marcada a próxima para o dia 28 da para demonstrar o Renato Viana, que vai ser secretário para ver a referida data, e a procedência militar será assinada junto pela polícia, no secretário de segurança, por isso, que é o exercício para o 26 de agosto de 2014. Ata da sessão geral da Câmara Municipal de Arraial do Cabo, realizada no dia 28 de agosto de 2014, a 28 dias de Ministério do Corinthians, a presidência telefone 9 atuais suficientes para a instalação, declarou por prejudicada a referida sessão por comunidade constitucional do regimento interno, marcando a próxima para o dia 19, no horário regimental, realizado em 28 de agosto de 2014. Ata da sessão geral da Câmara Municipal de Arraial do Cabo, realizada no dia 2 de setembro de 2014, a setembro de 2020, a presidente verificando a atual suficiente satisfação declarou por prejudicada a referida sessão, em conformidade do artigo 109 do regimento interno, marcando a próxima para o dia 4 no horário regimental, realizado em setembro de 2014. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Arraial do Cabo, realizada no dia 4 de setembro de 2014, às 4 de 2 de setembro de 2021, a presidente do exercício da Maria Amaral, verificando a para o sustento da instalação, declarou prejudicada a sessão, a referida da sessão conformidade com a Constituição do Norte do Regimento Interno, marcando a próxima para o dia mais horário regimental, Arraial do Cabo, 4 de setembro de 2014. Após ser lidas as atas das sessões anteriores, em discussão. Discutiu o vereador Sérgio Carvalho. Eu gostaria só que o oficial de ata acrescentasse que na sessão do dia
26 de agosto, e a Comissão de Finanças e Orçamento não deu parecer no projeto lei referente ao veto. Foi um projeto de lei aprovado sem parecer da comissão. Só para constar, Vossa Excelência, que veto só cabe parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não cabe, porque que foi apresentado pela Comissão de Justiça e Redação. Não cabe parecer de outras comissões. Então, assim, o senhor se faz necessário a ratificação, a RIRA. não havendo mais vereadores para discutir em votação, aqueles que estiverem favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, aprovado todos os vereadores presentes. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Câmara Municipal de Arraial do Cabo, vereador César José Carvalho, ofício 124/2014, ao presidente da Câmara de Vereadores de Arraial do Cabo, senhor Walter Félix Cardoso Júnior, convocação de secretário. Senhor presidente, o vereador que subscreve a presente, membro da mesa diretora, no uso de suas atribuições legais, pela presente solicitar essa nova casa legislativa, que convoca o secretário de Saúde para prestar esclarecimentos no plenário da Câmara Municipal de Arraial do Cabo em caráter de urgência, tendo em vista que o mesmo já foi convocado através do requerimento 042 de 2014, aprovado no plenário no dia 15 de maio de 2014, até a presente data não obtivemos nenhuma resposta. Sem mais para o momento, aguardo o retorno e aproveito a oportunidade para reiterar nossos elevados protestos de estilo de santa consideração. Arraial do Cabo, 4 de setembro de 2014, vereador Rodolfo Sérgio Carvalho. Ofício gráfico CG 026 de 2014, Arraial do Cabo, 4 de setembro de 2014, referência ao ofício 119 de 2014, requerimento 050, 051, 052, 057, 059, 060 de 2014. Senhor presidente, em resposta ao vosso ofício 119 de 2014, de 14 de agosto de 2014, na qual caminho de gabinete requerimentos em referência à autoria dos vereadores César José Carvalho, Renato Martins, Thiago Félix, e nos informar que estamos aguardando o retorno da resposta solicitada aos órgãos de administração pública, encaminhando a CBF da Câmara de Diretores, com autoridade e intelectual teste de Valestino, distinta em consideração. Atenciosamente, Carlos Antônio Souza Corrêa, chefe de Valestino. Ofício grave 185/2014. Senhor presidente, venho por meio dessa solicitar a Vossa Excelência a devolução de mensagem executiva 012 de 2 de julho de 2014, projeto de lei de disciplina de serviço de transporte de passageiros, veículos de aluguel, na modalidade táxi e da outras presidências encaminhada a seus meus a casa de lei em 4 de julho de 2014. Na oportunidade, eu reitero a Vossa Excelência sincero proteger de elevado destino em consideração, precisamente Prefeito Municipal Anderson Cardoso Júnior. Ofício gráfico 173/2014, referente a requerimento 058/2014, senhor presidente, acusamos o recebimento em referência através do qual essa Casa Legislativa requisita explicações referente ao uso do repasse federal, o qual teria ocorrido no dia 1º de dezembro de 2008, no valor de R$ 112.778,79, destinado ao programa de agentes comunitários de saúde. Cumpre esclarecer que, segundo apurado junto à contabilidade do Fundo Municipal de Saúde do município de Arraial do Cabo, com base no repasse de fundo a fundo, data sua, no mês de dezembro de 2008, não ocorreu o valor citado. No que se refere aos valores pagos aos agentes, cabe esclarecer o competitivo exclusivamente ao município, mediante lei de sua iniciativa sobre a forma de remuneração dos seus servidores, onde se inserem os agentes de saúde. Nesse sentido, considerando que os recursos são transferidos de modalidade de fundo a fundo, nada impede que os gestores municipais deliberem sobre a melhor forma de aplicação dos recursos recebidos a título de incentivo de custeio
referente à implantação dos agentes comunitários de saúde. Movido contra a pessoa. Atenção novamente. Ana Cardoso de Brito, prefeito. Indicação 062 de 2014, no sentido do prefeito municipal de Arraial do Cabo dos Vereadores de Brito, vereador Luz das atribuições legais e negociações do prefeito municipal, é necessário de colocar em prática em regime de urgência o plano de cargos e salários de remuneração do funcionário público municipal. Vereador autor Renato Martins. Indicação 063/2014, justiça do prefeito municipal do Arraial do Cabo, Anderson Cardoso de Brito, o vereador das instituições legais e negociações prefeito municipal, necessidade de realização de concurso público no município de Arraial do Cabo. Vereador autor Renato Martins. Indicação 064 de 2014, o efetivo nacional da Secretaria de Brito, prefeito municipal do Arraial do Cabo, seu prefeito, o vereador subchefe presente em suas atribuições legais e negociações do prefeito municipal, com a disponibilização aplicável ao caso, que promova a revitalização do programa de saúde e família dos bairros de Sabiá e Caiçara. Vereador autor Sérgio Carvalho. Indicação 065 de 2014, exceção senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal do Arraial do Cabo, senhor prefeito, vereador que subscreve é presente nos atribuições legais, e de excelentíssimo senhor prefeito municipal, consoante de fundo de legislação aplicável ao caso, que promove o calçamento da avenida principal em todo o trajeto de ônibus do bairro do Caiçara. Vereador autor Sérgio Carvalho. Indicação 065/2014, excelentíssimo senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal de Arraial do Cabo, seu prefeito, vereador que subscreve presente com suas atribuições legais e de exercício do seu prefeito municipal, com sua disponibilização aplicável ao caso, a necessidade de carro fumacê nas localidades dos bairros Sabiá e Caiçara. Vereador autor Sérgio Carvalho. Indicação 067/2014, extinção do senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal de Arraial do Cabo, senhor prefeito, o vereador que subscreve presente no uso das atribuições legais e de exercício do seu prefeito municipal, consoante de legislação aplicável ao caso, promove a extensão do ramal de água para os bairros de Sabiá e Caiçara. Vereador autor Sérgio Carvalho. Indicação 068/2014, ao excelentíssimo senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal do Arraial do Cabo, senhor prefeito, vereador que subscreve presente no uso das atribuições legais e de exercício do seu prefeito municipal, consoante de legislação aplicável ao caso, que promova a urbanização da orla da ponta da Alcaeira dos bairros de Sabiá e Caiçara. Vereador autor Sérgio Carvalho. Ao excelentíssimo senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal do Arraial do Cabo, senhor prefeito, vereador que subscreve presente no uso de suas atribuições legais e de exercício do prefeito municipal, consoante de disponibilização aplicável ao caso, que promova a urbanização da orla da Lagoa em toda a extensão do bairro de Caiçara. Vereador autor Sérgio Carvalho. Indicação 070/2014, ao excelentíssimo senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal do Arraial do Cabo, senhor prefeito, vereador que subscreve presente no uso das suas atribuições legais e de exercício do prefeito municipal, consoante de disponibilização aplicável ao caso, que tomou os devidos reparos e melhorias da iluminação pública do bairro de Sabiá e Caiçara. Vereador autor Sérgio Carvalho. O exercício do senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal do Arraial do Cabo, senhor prefeito, vereador que subscreve presente no uso das atribuições legais e de exercício do seu prefeito municipal, consoante disponibilização aplicável ao caso, que promove a construção de uma praça de lazer nos bairros Sabiá e Caiçara. Vereador autor Sérgio Carvalho. Indicação 072/2014, exercício do senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal do Arraial do Cabo, senhor prefeito, o vereador que subscreve presente no uso das atribuições legais e do exercício do seu prefeito municipal, consoante de disponibilização aplicável ao caso, que promova a construção de pontos de ônibus cobertos nos dois lados da via RJ 102, na altura dos bairros Sabiá e Caiçara. Vereador autor Sérgio Carvalho. Indicação 073/2014, senhor Anderson Cardoso de Brito, muito digníssimo prefeito municipal do Arraial do Cabo, vereador relacionado no uso do
das suas atribuições regimentais e de científicos com sua perfeita necessidade, se coloca redutores de velocidade, se reforça a sinalização no cruzamento e pronto, cumpre a impedimento da liberdade, rodos alimentar. Vereadora autora Maria Amaral. Indicação 074/2014. O exercício do senhor administrador de Brito, prefeito municipal da Unical, o vereador entrou assinado nos atribuições regimentais e de exercício do senhor prefeito a necessidade de se colocar em redutores de velocidade na liberdade, à altura do número 114. Vereadora autora Maria Amaral. Indicação 075/2014, a Instituição Nacional Brasileira, o digníssimo prefeito Israel do Cabo, o vereador foi assinado no senhor atribuições regimentais de diversões do senhor prefeito a necessidade de que se reforce a sinalização e sejam colocados redutores de velocidade entre os cruzamentos das ruas Carlos Gomes e Fricané. Vereadora autora Maria Amaral. Indicação 076/2014, ao exercício institucional da Sua Casa de Brito, prefeito municipal de Arraio do Cabo, senhor prefeito. O vereador subscreve a presença nos suas instituições legais, indicou ao cientista do seu prefeito municipal, consoante disponibilização por cada caso, que promova a coleta regular de lixo nos bairros de Sabiaga e Santos. Vereador autor Sérgio Carvalho. Indicação 076/2014, ao cientista institucional do senador de Brito, prefeito municipal de Arraio do Cabo, seu prefeito, vereador subscreve a presença nos suas instituições legais, indicou ao cientista do prefeito municipal, consoante disponibilização aplicada ao caso, que providencie uma sede para a associação de moradores, onde possa ser instalada as caixas de correio nos bairros de Sabiaga e Santos. Vereador autor Sérgio Carvalho. Requerimento 063/2014, ao cientista social do senador de Brito, prefeito municipal do Arraio do Cabo, seu prefeito. O vereador subscreve a presente nos suas instituições legais, requer ao cientista do seu prefeito municipal, constante disponibilização aplicada ao caso, que vier chamado para o legislativo municipal, cópia do interior do processo administrativo referente ao curso de sabotagem, que está sendo distribuído pelo Executivo Municipal e administrado na cidade de Macaé. Vereador autor Sérgio Carvalho. Requerimento 064/2014, ao senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal da Arraio do Cabo, seu prefeito, vereador que subscreve a presente nos suas instituições legais, representações do seu prefeito municipal, consoante disponibilização aplicada ao caso, e investimental do caso legislativo municipal, quando de tudo foi para o processo administrativo licitatório referente à empresa Universal Viagem e Turismo Limitada, cujo nome de fantasia é Guildo Intercâmbios, inscrito no CNPJ 57-243-597/0001-76, que presta serviços à COMAR, Companhia Municipal de Administração Portuária. Vereador autor Sérgio Carvalho e Renato Martins. Renato Bianco. Requerimento 065/2014, ao cientista funcionário da cidade de Brito, prefeito municipal de Arraio do Cabo, seu prefeito. O vereador subscreve a presente no uso de suas atribuições legais, requer a vossa assessoria constante disponibilização aplicada ao caso, que obtenha junto ao secretário municipal de Meio Ambiente cópia de todas as leis, licença ambiental simplificada, emitida pela Secretaria do período do ano 2009 até a presente data. Vereador autor Sérgio Carvalho. Projeto de Lei 050/2014 inclui a corrida rústica promovida pelo Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, IEAPM, no calendário oficial do município. Artigo 1º. A data da realização da corrida rústica promovida pelo Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, IEAPM, a saber, o último sábado do mês de abril, passa a fazer parte do calendário oficial do município de Arraio do Cabo. Parágrafo 1. Cabe ao Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, IEAPM, informar previamente a data prevista para a realização da corrida rústica aos responsáveis pela elaboração do calendário oficial da cidade, no sentido de melhorar, determinar e planejar os eventos ao longo do ano. Artigo 2º dessa lei entra em vigor na data sobre a publicação, revogando as posições ao contrário. Vereador autor Ayrton Pinto Freixo. Projeto de Lei 051/2014,
cria o Programa de Prevenção e Controle do Diabetes e da Anemia nas crianças e adolescentes matriculados nas creches e nos demais estabelecimentos da rede pública municipal. Artigo 1º. Fica criado o Programa Municipal de Prevenção e Controle do Diabetes e da Anemia das crianças e adolescentes matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal através de diagnóstico precoce dessa doença. Artigo 2º. Usando a concretização dos objetivos do presente programa, serão adotadas as seguintes ações nos estabelecimentos de ensino. Primeiro, identificação, cadastro, tratamento de crianças e adolescentes portadores de diabetes e anemia. Segundo, conscientização dos pacientes, pais, alunos, professores e outros professores que envolvem atividades de na escola. Terceiro, fornecimento de portadores de diabetes e anemia de alimentação adequada às suas necessidades especiais. Quarto, oportunizar os portadores de diabetes e anemia a prática diária de exercícios físicos para as suas necessidades especiais. Quinto, manutenção de dados estatísticos sobre o número de crianças e adolescentes atendidos pelo programa e suas condições de saúde e aproveitamento escolar. Sexto, abordagem do tema quanto à realização da reunião dos pais e alunos, conforme a disseminação, informações a respeito das doenças do setor, na gravidade, motivação de hipoglicemia, importância dos exercícios físicos na reeducação alimentar, da preservação das complicações decorrentes das doenças, entre outros. Artigo 3º, para garantir que uma criança ou adolescente fique incluído nos benefícios do programa do presente projeto, localização do Brasil, da maneira que os pais ou responsáveis poderão sob orientação de profissionais da área de saúde, o questionário elaborado do modo que obtém informações suficientes para propiciar a identificação de alunos possivelmente portadores de diabetes e anemia que possam vir a desenvolvê-los. Inciso primeiro, analisar essas respostas aos questionários e evidenciar os sintomas que apostam a possibilidade de criar o adolescente sem portador de diabetes e anemia dos pais de processo, também na análise preliminar de saúde, a consulta médica e exames necessários. Segundo, o resultado dos títulos unidades de saúde deverão ser encaminhados às divisões de ensino aos alunos que serão matriculados aos pais para medir que inicia as crianças e os adolescentes. Quatro, de posse do número de crianças portadores de diabetes e anemia, sua faixa etária, que as divisões de ensino que serão matriculados serão os dados encaminhados ao setor responsável pela merenda escolar, que os conjuntos com os demais órgãos competentes determinam pelo fornecimento de alimentação diferenciada. Parágrafo 1. A Secretaria Municipal de Educação não terá lista de afins dentro das ações executadas na conformidade da presente lei, entre elas. Primeiro, idade do número de crianças atendidas para as instituições do ensino municipal. Segundo, relatório mensal informando cardápio formal, cardápio especial sobre o Brasil. Terceiro, relação dos constituintes especial e evolução dos projetos. Quarto, o quadro demonstrativo está melhor ou não quanto ao aproveitamento escolar das crianças e adolescentes dentro do presente programa. Artigo 5º, sendo em vigor na legislação, reformar a exposição de vontade. A área da polícia do vereador Reitor Renato Viana. Solicito do segundo secretário, vereador Edson Minari, que faça a chamada regimental. Boa tarde a todos. Termo de presença, senhores vereadores da Câmara Municipal de Arraial do Cabo, em sessão ordinária realizada no dia 9 de setembro de 2014. Iron Pedro Freixo. Presente. Edson Menara da Costa Júnior, presente. Luciano Faria de Aguiar. Presente. Luciano Teixeira Franco. Presente. Maria Amaral da Cruz. Presente. Renato Martins Viana. Presente. Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho. Presente. Thiago Félix dos Santos. Presente. Walter Félix Cardoso Júnior. Presente. Solicito do segundo secretário, só com o vereador escrito no expediente do dia. Não, senhor presidente. Indicação 62/2014, promovente Renatinho Viana. Assunto: indica ao senhor prefeito necessário de colocar em prática, em regime de urgência, o plano de cargos, carreiras e remunerações dos funcionários públicos municipal. Para discutir. Para discutir o vereador autor. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, assistência do presente, cidadão de Arraial do Cabo. Nós trazemos aqui novamente à tona a discussão a respeito do plano de cargos e salários do funcionalismo público municipal. Aqui também se faz presente diversos profissionais da educação que também estão nessa luta. Eu quero aqui pedir aos vereadores da bancada do governo e nós também da oposição que juntos cobremos com mais força, com mais vontade, que a gente
mostre a força dessa casa, cobrando do Poder Executivo, para que não enrole mais, não empurre mais com a barriga, porque a população já não aguenta mais tanta promessa, né, e promessas que não são cumpridas. O pior é que nós vemos essa parte. Então, nada mais justo que a gente valorize realmente os profissionais, né, valorize aqueles que realmente trabalham para que nossa cidade caminhe, nossa cidade funcione e que a máquina administrativa realmente funcione. Infelizmente, não vemos aqui a exemplo, a classe aqui dos profissionais da educação sendo respeitados, muito pelo contrário, né, não são valorizados como merecem. E eu quero aqui reiterar, peço aqui ao líder do governo, aos vereadores da bancada do governo, que nos apoiem nessa luta. Eu sei que todos estão empenhados nisso, mas precisamos e devemos contar com a boa vontade e com a consideração de quem tem a caneta na mão, que é o chefe do Executivo. Muito obrigado. Para discutir o vereador Luciano Faria. Senhor presidente, nobres vereadores, assistência, imprensa, quero parabenizar o vereador pela indicação. Quero dizer que essa foi uma preocupação nossa, que nós também indicamos no ano passado, a criação do plano de cargos e salários. Eu acho que é merecido, é reconhecer o servidor público. Eu acho que é chegada a hora desse reconhecimento. O servidor público que tem trabalhado com responsabilidade, sempre com o objetivo de enaltecer o serviço público, e enaltecendo o serviço público, em consequência, enaltece a nossa cidade. Muito obrigado. Para discutir o vereador Sérgio Lopes. Vou ser breve, boa noite a todos. Para que servem os olhos se não forem para ser divididos pelo município? O dinheiro foi feito para trazer benefícios e não malefícios. Hoje o que nós vemos é que nós éramos pobres e não tínhamos o que dividir. Ficamos ricos e continuamos se dividir. Então apoio aqui a propositura do nobre vereador, a fala do líder do governo, mas eu acho que nós temos que ser mais impositivos. Nós temos que sair da fala e partir para a ação. Nós temos que fazer com que as coisas efetivamente se concretizem. Então, conto com o apoio aqui de todos os nobres, os vereadores, conto com o meu apoio, e nós temos que fazer acontecer. Não adianta nós subirmos aqui, fazermos um discurso bonito, nós temos o impasse agora dos professores, se não pode dar tudo que os professores dê, sente na mesa e negocia. O dinheiro foi feito para trazer felicidade, não para trazer discórdia. Muito obrigado a todo mundo. Bom, primeiramente, mais uma vez eu parabenizo o autor da indicação, mas eu quero fazer um adendo aqui e peço até a Deus que nesse momento vocês entendam até o que eu quero explicar, porque muitas vezes há uma interpretação, há um modo que eu não gostaria de ser visto, e nesse momento eu não falo só de mim como presidente da Câmara, nem falo como vereador, eu falo em prol dessa instituição, dessa Câmara e desses vereadores. Eu quero enumerar passos a passos. E peço a Deus que eu seja feliz nas minhas palavras. Isso não é um compromisso nem de bancada, nem de oposição. São interesses que é nosso. Não se trata de bancada nem de oposição. Se trata de um interesse que é nosso, de todos. E que eu quero muito e que os professores, os profissionais tenham um respeito com esta casa. Não estou afirmando que não tenha. Só quero deixar bem claro que nós não temos poderes nenhum de canetar. Isso eu quero deixar bem claro. Porque fica muito difícil no momento, às vezes, porque tudo que se vem para cá, em prol dos servidores, em prol dos professores, em prol daquilo tudo que beneficia principalmente o nosso município, nós sempre fizemos o nosso papel de estarmos aqui à frente, votando e lutando, como não vai ser diferente nessa indicação. Mas a conversa,
é direta com o prefeito. É o prefeito é que tem o poder de... mas vocês podem, nós podemos. Eu fiz o meu papel, eu por inúmeras vezes já liguei ao prefeito e pedi que atendesse. O prefeito tem o tempo dele ou não, mas eu não quero assumir essa responsabilidade de dizer, isso aqui vai estar resolvendo, porque não vai estar não. Nós estamos aqui a favor, se não o interesse, tá? Em prol de uma indicação, que na verdade nós estamos aqui, suponhamos, dando aqui, quero que vocês entendam, uma obediência de que o seguinte, eu acho que agora, não. Vocês têm que fazer o que vocês estão procurando em cima do interesse. Quando nós temos o nosso interesse, nós vamos à luta. Tá? Esse é o interesse da categoria. Estamos aqui para participar no intuito de colaborar. Eu acho que na minha posição, como presidente desta casa, eu quero afirmar aqui que esta casa não esteve contra vocês e nunca estará. Sempre estará na certeza de que vocês é que fazem o melhor para o nosso município, é quem educa. Então, tem aqui pessoas que já foi minha professora minha, que eu tenho o maior respeito e uma admiração, e que me ensinou muito, porque eu também fui aluno de escola pública. Mas eu quero deixar bem claro que o papel desta casa, em nenhum momento, foi contra a categoria. Tudo que teve aqui, nós já votamos a favor, e que não é uma situação, um problema de bancada nem de oposição, mas é um problema de todos que nós podemos colaborar dentro da maneira que nós podemos fazer. Vejo aqui e fico feliz quando estão à frente pessoas de Arraial do Cabo à frente desse trabalho, porque eu fiquei surpreso com as palavras de algumas pessoas que para mim me magoa, porque eu não gosto de ouvir certas coisas que eu não sou, e muito menos que os vereadores são, mas eu quero deixar bem claro que estamos sim, e sempre estaremos ao lado de vocês. A presença coloca então em votação a indicação. Quem estiver favorável pela mesma comissão, caso contrário, se manifeste. Aprovado todos os vereadores presentes. Indicação 63 de 2014, promovente Ana Viana, assunto: indica o seu prefeito a necessidade da realização do concurso público do município de Arraial do Cabo. Para discutir. Para discutir o vereador autor. Boa noite a todos mais uma vez. O concurso público, nós consideramos que ele tem importância. Eu acho que o benefício vem não só para a administração, como para todo o município, que ali vão estar ocupando os cargos quem realmente tem condições para isso, e a gente impede que seja feita aquela politicagem que a gente já conhece. Então, peço aqui e tenho certeza que vou contar com o apoio dos novos vereadores, porque já passou da hora do concurso público municipal. Muito obrigado. Pessoal Tequinho, bota camisa 10. Luciano Tequinho é o campeão. Por favor. Camisa 10, só isso. Com a palavra a vereadora Maria Amaral. Quero parabenizar aí o vereador Renatinho Viana pela sua indicação. Eu acho muito importante, que seja realizado o concurso público em nossa cidade. As pessoas sempre comentam: Maria Amaral, quando vai ter o concurso público? Eu sempre digo: vocês procurem estudar, procurem se preparar para a hora que tiver o concurso público, para que as pessoas de outra cidade não venham ocupar a vaga de vocês. Porque o que acontece? Eu sou vereadora em Arraial do Cabo, minha filha também é professora, reclama do salário, o professor é uma classe muito sofrida. Só o que acontece? Minha filha é concursada de Guaba, é concursada pelo Estado da Aula em São Pedro da Aldeia. Então, é muito bom concurso, mas é bom também que vocês se preparem para que possam fazer parte desse concurso público e ser aprovado, para que as pessoas não venham do Rio de Janeiro, de Macaé, de Rio das Ostras, de Cabo Frio, tirar a vaga da população de Arraial do Cabo. Obrigado, vereador. Pode tirar a palavra, vereador Luciano Farias.
Senhor presidente, nobres vereadores, assistência, só para esclarecer a Vossa Excelência e a toda a assistência que já existe um processo que está tramitando já em fase final e dentro em breve, creio que até o final do ano ou início do ano que vem nós teremos o concurso público. Muito obrigado. Vai discutir o vereador Sérgio Lopes. Boa noite a todos. A primeira indicação que eu fiz nessa casa foi exatamente que o prefeito criasse cursos nas escolas que já existem para preparar a nossa população para quando o concurso público chegasse, as pessoas já estivessem preparadas. Passou-se o primeiro ano, não foi feito, o segundo ano está acabando e nós estamos recebendo notícia aqui que vai ter os cursos. O concurso público. Nós não estamos preparando a nossa população para poder enfrentar o concurso público. De antemão, 90% das vagas de Arraial vão ficar para outros municípios. Cabe ao município criar os cursos, tem as escolas aqui, uma escola em Figueira, uma escola em Monte Alto, uma escola aqui no centro de Arraial. Desde agora, já preparar as pessoas para poderem fazer o concurso público, já estarem aptas a fazê-lo. Porque nós vamos levar 13 anos para fazer um concurso e vamos pegar as vagas já todas de presente para os municípios limítrofes. Então, na realidade, nós não resolvemos o problema da maneira como deveríamos resolvê-lo. Eu fiz questão de colocar isso na minha primeira sessão, na minha primeira indicação. Esse ano eu a coloquei novamente na primeira sessão, na primeira indicação. Ano que vem vou repeti-lo e vou fazê-lo outra vez, porque eu acho que tem que ter planejamento, nós não podemos cometer injustiça. Se nós vivemos no município, nós temos que tentar ajudar a população do nosso município. Senão, o concurso público, o que nós esperamos dele, ele vai ser inócuo para os objetivos que nós temos. Ele simplesmente vai beneficiar todo mundo, menos a população do Arraial do Cabo. Era isso que eu queria dar e parabéns pela indicação. Muito obrigado. Quero aqui colaborar com as palavras do vereador Sérgio Carvalho. Não sei se todos perceberam as palavras do vereador Sérgio Carvalho, que é o seguinte: todos nós queremos concurso, mas eu não quero gente de outro município tirando vaga do nosso povo, não. Essa é uma preocupação e é muito fácil nós aqui colocarmos em prática, vamos fazer o concurso. O concurso tem que ser uma coisa de imediata, uma coisa, nós temos que primeiro, isso que o vereador Sérgio falou, preparar o nosso povo, porque nós não queremos perder não. Quer um exemplo? Vamos fazer um concurso público nos cargos dos vereadores? Ninguém quer, cara, ninguém quer perder não. E eu vou na raiz. Nós temos que ter cuidado com o que nós queremos, porque você luta, você tem a sua equipe de confiança, óbvio. Nós temos que ter sim profissionais. Nós temos que ter profissionais. Mas nós temos que ter muita cautela e cuidado naquilo que nós realmente queremos. Porque eu também não sou de jogar pra galera, não. Eu tenho muita preocupação, porque muitos batem na nossa porta pedindo emprego. Nós temos uma Alcras que faliu. Hoje, a única coisa que corre nas veias, quando eu digo é que corre dentro de casa, é no prato de comida, são os trabalhos que estão sendo colocados dentro de prefeitura. Nós temos que preparar, nós temos que muito nos organizar. Por isso que eu afirmo aqui nesta casa, em todo lugar que eu vou. Não interessa para Arraial, é que não interessa, eu quero que vocês me entendam. É obra aqui, obra ali, não. O que interessa muito para o nosso município é uma indústria para nós trazermos trabalho para o nosso povo. Eu acho que isso é uma das maiores preocupações nossas que nós temos que ter. Mas enfim, eu vou votar com Vossa Excelência, na indicação de Vossa Excelência, mas nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós queremos. Está discutido? Para discutir o vereador na reunião. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu quero aqui apenas complementar as palavras do novo vereador Sérgio, do novo presidente e da vereadora Maria Amaral. Realmente temos que preparar nosso cidadão para o concurso público, até porque, com a última divulgação do IDEB do município de Arraial do Cabo,
né, ficamos uma das piores do estado, principalmente em relação ao oitavo ano, se não me engano. E como a gente vê, né, nos discursos aí do pessoal da administração pública, eles batem sempre na tecla que o IDEB está lá em cima, que o IDEB é isso e aquilo, e na realidade o que se mostra não é isso. Então realmente precisamos preparar os cidadãos para que não percam espaço, até porque com o IDEB no nosso município, realmente nosso cidadão não vai estar preparado. Para discutir o vereador Hélio Freixo. Boa noite, nobres vereadores, população de Arraial do Cabo. Estou com uma preocupação, porque quando você fala de concurso público, você troca as pessoas. Sou a favor do concurso público com pelo menos uns 3, 4 meses de cursos nos nossos colégios, mas o que me preocupa é fazer um concurso público, Renato Martins, e não ter um plano de cargos e salários para essas pessoas que vão estar entrando. Nós temos que ir a fundo, porque não adianta trocar as pessoas que ali estão se não tem motivação para você continuar. Se você não tem um triênio, se você não se qualificar, não vai ganhar mais. E nós, Renato, só vamos conseguir aumentar o IDEB ou melhorar a educação do nosso município quando a gente tivermos um plano de cargos e salário junto com o concurso. As duas coisas têm que caminhar junto. Não adianta aqui trocar uma ideia diferente disso. Nós vamos estar mentindo, ou não vai melhorar de jeito nenhum o IDEB, o ensino, ou qualquer outra coisa que seja no município de Arraial do Cabo. Então, eu aconselho aqui que o plano de cargos e salário venha junto com o concurso público. E aí sim, nós vamos dar dignidade ao trabalhador, ao funcionário público de Arraial do Cabo. Caso contrário, nós vamos estar mentindo, ou nós vamos estar afadados a daqui a 5 anos ter mais greve, ter mais manifestação e os funcionários de Arraial do Cabo estarem todos eles desmotivados. Então, esse é o meu pedido aí, nós temos que caminhar junto. Uma parte, vereador. Lógico, Renato. Quero parabenizar o Vossa Excelência por suas palavras, exatamente por esse motivo, por concordar com as palavras do Vossa Excelência, que nós protocolamos aqui a indicação 062 e em seguida 063. Né? A 062 trata do plano de cargos e salário, e 063 do concurso público municipal. Não havendo mais vereadores para discutir em votação, quem estiver em favor apenas, como está no caso contrário, se manifeste. Aprovado todos os vereadores presentes. Indicação 64/2014, promete Sérgio Lopes, assunto ridículo, assunto do seu prefeito, consoante disponibilização aplicável ao caso, que promova a revitalização do programa de saúde da família dos bairros de Sabiá e Caiçara, para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver em favor apenas, como está no caso contrário, se manifeste. Aprovado todos os vereadores presentes. Indicação 65/2014, promete Sérgio Lopes, assunto ridículo, assunto do seu prefeito, que promova o calçamento da avenida principal em todo o trajeto do ônibus do bairro Caiçara, para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável, apenas como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado todos os vereadores presentes. Indicação 66/2014, promete Sérgio Lopes, assunto. Indica ao exercício ao prefeito a necessidade do carro fumaceiro na localidade do bairro de Sabiá e Caiçara, para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável, apenas como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado todos os vereadores presentes. Indicação 67/2014, provavelmente Sérgio Lopes, assunto indica ao prefeito que promova a extensão do ramal de água para os bairros Sabiá e Caiçara. Para discutir. Para discutir o vereador Luciano Faria. Senhor presidente, nobres vereadores, assistência, quero parabenizar aqui o vereador Sérgio pela indicação e quero dizer que nós também nos antecipamos. Nós tivemos com o presidente da Prolagos, o senhor Carlos Roma Júnior, onde nós entregamos um ofício solicitando do presidente da Prolagos todo o cronograma de obras para as localidades de Figueira, Sabiá e até Pernambuco. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável, apenas como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado todos os vereadores presentes. Indicação 68/2014, promover Sérgio Lopes, assunto antigo, sendo seu prefeito que promova a urbanização na orla da Ponta da Alcaída dos bairros Sabiá e Caiçara. Para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável, permanece como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado todos os vereadores presentes. Indicação 69/2014, promover Sérgio Lopes, assunto. Indica o sentido do seu prefeito a necessidade que se promova a urbanização da orla da Lagoa em toda a extensão do bairro da Caiçara. Para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável, permanece como estão,
Caso contrário, se manifeste. Aprovado pelos vereadores presentes. Indicação 70/2014. Promovente Sérgio Lopes, assunto. Indica ao senhor prefeito a necessidade de reparos e melhorias na iluminação pública dos bairros Sabiá e Caiçara. Para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável permanece como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado pelos vereadores presentes. Indicação 71/2014. Promovente Sérgio Lopes, assunto. Indica ao senhor prefeito a necessidade de uma praça de lazer nos bairros Sabiá e Caiçara. Para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável permanece como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado pelos vereadores presentes. Indicação 72/2014, promovente Sérgio Lopes, assunto. Indica ao senhor prefeito a necessidade de se promova a construção de pontos de ônibus cobertos nos dois lados da via RJ-102 na altura dos bairros Sabiá e Caiçara. Para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável permanece como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado pelos vereadores presentes. Indicação 73/2014, promovente Maria Amaral, assunto. Indica ao senhor prefeito a necessidade de redutores de velocidade e sinalização em cruzamentos que compreende a Avenida da Liberdade e a Rua José de Alencar. Para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável permanece como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado pelos vereadores presentes. Indicação 74/2014, promovente Maria Amaral, assunto. Indica ao senhor prefeito a necessidade de redutor de velocidade na Avenida da Liberdade na altura do 114. Para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável permanece como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado pelos vereadores presentes. Indicação 75/2014, promovente Maria Amaral, assunto. Indica ao senhor prefeito a necessidade de assinação de redutores de velocidade em cruzamento entre a Rua de Carlos Gomes e Frei Caneca. Para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável permanece como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado pelos vereadores presentes. Indicação 76/2014, promovente Sérgio Lopes, assunto. Indica ao prefeito de Salto que se promova a coleta regular do lixo na localidade Sabiá e Caiçara. Para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável permanece como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado pelos vereadores presentes. Indicação 77/2014, promovente Sérgio Lopes, assunto. Indica ao senhor prefeito que se providencia uma sede para a associação de moradores onde possa ser instalado caixas de correios na localidade Sabiá e Caiçara. Não havendo vereadores para discutir em votação, quem estiver favorável permanece como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 63/2014, promovente Sérgio Lopes, assunto. Requer o prefeito municipal que investe a cada letivo 4 do processo administrativo referente ao curso de salvatagem. Para discutir. Para discutir o autor do requerimento. Camisa 10, tequinho, R$9. 10 tequinho, R$9. Boa noite a todos. Depois da escalação de Filipão lá para fora, nós vamos falar do requerimento. Eu tenho informações que o município está fornecendo um curso de salvatagem em Macaé e gostaria de saber os critérios que estão sendo usados. Se todos estão sabendo, se todos estão podendo participar, onde são sendo feitas as inscrições, qual é o procedimento desse curso, porque nós, como vereadores, somos cobrados nas ruas desses cursos e para mim causou um certo espanto eu não sabê-lo. Mas eu verifiquei com alguns colegas que também não sabem ou não estão, né, ouvem falar, como eu ouvi falar. Eu gostaria então que nós pedíssemos ao prefeito que ele mandasse cópia do processo para que a gente tomasse conhecimento quantos alunos são, né, os prazos, enfim, qual foi o critério de participação, como é que as pessoas foram inscritas, em que localidade, né, que tivesse transparência. Né? Na realidade, esse curso devia ter sido afixado em algum lugar, ter sido publicado, as pessoas que passaram nos exames estarem publicadas. Então, eu gostaria de todos, da compreensão e do apoio de todos, para que a gente pudesse ter acesso ao que está acontecendo. Muito obrigado. Vai discutir. Vai discutir o vereador Luciano Faria. Boa noite a todos. Quero dizer que se tem algo que o nosso governo avançou, preocupado com o mercado offshore, o mercado que vem crescendo a cada instante, o que eu tenho citado e gosto de enfatizar, que nós não podemos ver se repetir
o que aconteceu com a Companhia Nacional de Álcool, quando a álcool chegou no nosso município, o nosso povo teve que ser ajudante e a mão de obra qualificada nós tivemos que importar. Então, nós capacitamos mais de 500 jovens para o mercado de trabalho, cursos vinculados ao Porto do Forno, vinculados à Prefeitura. Eu me coloco à disposição do vereador Sérgio, sempre busquei todas as informações. Eu acho que a informação é necessária. Se ele quiser, para nós adentrarmos qualquer setor da Prefeitura para prestar esclarecimento, mas eu acho desnecessário, eu vou votar contrário ao requerimento. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores. Nós já discutiu. Não vou dar mais a palavra, Vossa Excelência. É só para dizer, Excelência, que as respostas nunca são dadas. A gente pode adiantar tudo e continuamos sem saber os critérios, continuamos sem saber de nada. É só para que fique bem claro que a população não tem acesso a nenhuma informação. É tudo escondido. Era só isso que eu queria. Faz sentido? Agora eu vou dar a palavra por último ao vereador, que vocês não fazem mais uso da palavra para discutir esse requerimento, por favor. Só um esclarecimento, presidente, que até para a assistência tomar conhecimento, que todas as vezes que eu me coloquei à disposição desta casa, nós adentramos qualquer secretaria. Eu estive com Vossa Excelência na Secretaria de Administração, onde Vossa Excelência saiu dali de forma satisfatória, porque nós entregamos a folha de pagamento que Vossa Excelência pleiteou naquele instante, e eu sempre me coloco à disposição. Então, eu acho que nós precisamos desburocratizar. Eu acho que tem coisas mais importantes para esta casa discutir. Eu acho que a Prefeitura está fazendo o curso, está contemplando jovens. Já tem jovens que fizeram o curso, já estão no mercado de trabalho, estavam aguardando esse curso. Eu acho que é um avanço do governo. Então, por achar desnecessário, eu voto contrário ao requerimento. Não havendo mais vereadores para discutir em votação. Quem estiver em favorável, permaneça como estão. Caso contrário, se manifeste. Rejeitado o requerimento pela maioria dos vereadores presentes. Requerimento 64 de 2014, proponente Sérgio Lopes. Assunto requer do prefeito municipal que, em vez da casa eletiva, a Copa do Interior todos os processos administrativos e estatórios referentes à empresa Universal Viagens e Turismo, que preste serviço à Comac, Companhia Municipal de Administração Portuária. Para discutir. Vai discutir, sim. Para discutir o vereador Sérgio Carvalho. Boa noite a todos. Nós retornamos novamente ao Porto do Forno, que é uma empresa que não tem nenhum tipo de problema, uma maravilha de administração, tudo funciona com uma beleza, mas não tem um papel para ninguém. Então tem aqui a empresa de turismo, Intercâmbios. Eu estou solicitando a cópia do processo administrativo de uma empresa que, segundo a participação do governo, é uma empresa extremamente séria, mas que não apresenta um documento. Então, eu continuo batendo na mesma tecla, quem não mostra nada é porque está fraudando, se não tivesse que esconder, estava mostrando. Então, eu peço aos pares aqui que a gente consiga cobrar do Porto para onde estão indo os recursos do Porto do Forno, porque ele não presta contas a nós, ao tribunal e à população do Arraial, porque ela é a dona do Porto do Forno, nós não somos donos de nada, há exatamente 6 anos de governo. Mas, segundo o líder do governo, é uma maravilha, é uma empresa fantástica, ela tudo é fantástico, deve ser realmente muito bom para poucos que se beneficiam do Porto do Forno. A população, com certeza absoluta, não traz grandes benefícios. Muito obrigado. Para discutir. Para discutir o vereador Luciano Faria. Mais uma boa noite a todos. Discordo das palavras do vereador. No meu entendimento, o Porto do Forno tem uma gestão de referência. Nós não tínhamos estabilidade operacional. O Porto do Forno ele operava com liminar. E nós conquistamos o licenciamento ambiental. A caixa preta que Vossa Excelência cita em outras sessões, se abrirmos a caixa preta do forno, vamos encontrar o licenciamento ambiental, que outrora trabalhávamos ali no Porto do Forno e constantemente chegava um oficial de justiça parando as operações porque nós não tínhamos licenciamento ambiental. E foi
uma das prioridades do Porto do Forno. Nós conquistamos o licenciamento ambiental, e esse licenciamento ambiental foi um pré-requisito para que nós conquistássemos a tão sonhada emancipação financeira do nosso município. Eu voto contrário ao requerimento. Por que eu voto contrário ao requerimento? Porque não existe indício de nada. É um requerimento solicitando a uma empresa qual é a contratação das passagens que se contrata para a diretoria, para a presidência, para funcionários do Porto do Forno. O meu entendimento é desnecessário. A resposta que se falava da empresa Dani Cosméticos, que prestava serviço ao Porto do Forno, não tem nada. É mais uma das invencionices. Não tem nada de Dani Cosméticos prestando serviço ao Porto do Forno. Essa casa não tem que se apequenar, ficar se apequenando a boatos, não, vereador. Vamos levar a coisa mais a séria. Nós temos que discutir coisas que venham beneficiar a toda a população. Mais uma vez eu falo, 99% da mão de obra que trabalha no Porto do Forno são pessoas de Arraial do Cabo, são famílias de Arraial do Cabo que trabalham ali. Eu acho que o Porto do Forno é uma gestão de referência e eu voto contrário ao requerimento. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Renato Viana. Quero aqui apenas parabenizar o novo vereador, que em conjunto protocolamos esse requerimento. Tanto a questão dos cosméticos que foram vistos na sessão passada, quanto a essa questão, são empresas que têm retiradas mensais a partir de R$100 mil, e a gente quer a comprovação disso, tanto nos cosméticos, né, desde que nos próprios os navios não estão sendo lavados com shampoo, nem estão recebendo tratamento com creme hidratante, né? E tem essa questão das viagens aqui, porque se gastar 100 mil por mês em vários meses de viagem, haja passagem para isso. Muito obrigado. Excelência, uma parte, excelência. Eu achei muito interessante, na defesa do indefensável do líder do governo, quando ele orgulhosamente diz assim: o que o Porto não opera mais com liminar. Parabéns, Porto. Ele vai ensinar o prefeito como é que se governa sem liminar, porque ele só é prefeito porque está sem liminar. Está sem liminar, está se sustentando nas liminar, porque ele está caçado, picaçado e fricaçado. A parte, vereador, a parte. Vereador, eu gostaria que Vossa Excelência retornar seus trabalhos. Eu queria que o plenário, assistência, os vereadores, mantivessem o que nós estamos discutindo aqui, é o requerimento, que eu, inclusive, o Renatinho Viana fez um adendo, desculpa, vereador, não só do vereador Sérgio Carvalho, de Vossa Excelência também, que solicita ao Porto inteiro de todos os processos administrativos. Não vamos fugir nesse momento do que se está sendo discutido. Por favor, eu peço aos vereadores a compreensão, para que a gente discuta o requerimento, para que na explicação pessoal, se por caso o vereador queira fazer uso da palavra, dentro do regimento interno, se exponha e fiquem à vontade. Uma palavra, vereador, conforme foi ser concedida a parte do vereador Renato Viana de sua fala para o vereador Luciano Farias. Quero agradecer a Vossa Excelência pela parte, e quero dizer que se tem uma instituição de credibilidade no país, é o Poder Judiciário. Se o prefeito hoje ele está no cargo porque o Poder Judiciário entendeu que a decisão da juíza não tinha procedimento. Então, não tinha esse procedimento. Então, por isso o prefeito se mantém no cargo. Então, quando o vereador fala, começa a se alterar, tricaçado, o vereador, o prefeito tem um currículo de vitória política no seu histórico. O prefeito é pentacampeão, o vereador. E na última eleição, Vossa Excelência participou do nosso governo, vereador. Vossa Excelência acreditou. Foram mais de 14 mil votos que foram atestados, que deram atestado de aprovado. Vossa Excelência participou dos 4 anos do governo conosco e, coincidentemente, nós trabalhamos na mesma área. Hoje, Vossa Excelência tenta, por uma questão pessoal, eu estou aqui, o que está errado, está errado. Eu sempre falei que seria um líder de governo optando pela inovação. Ser líder de governo é indicar os erros, mas vamos apontar os caminhos.
vamos apresentar propostas que venham beneficiar a população, porque esse requerimento não nos leva a nada. Muito obrigado. Ele botou o requerimento. Gente, por favor, gostaria que a assistência não se manifestasse. E ó, eu quero a compreensão dos vereadores, que está em discussão o requerimento, não é, né? Isso foi levantado pelo Adolfo, aí Vossa Excelência concede uma palavra, e assim eu vou falar para Vossa Excelência, porque que seja para todos. Quando os vereadores for conceder a palavra a parte a outra, por favor, pede para se ater e Vossa Excelência mesmo retira a palavra, porque foi dado por Vossa Excelência. E nós estamos discutindo o requerimento, não cassação de A, B e C nem de judiciário, tá bom? Então, em votação, o requerimento 64/2014. Aqui estiverem favoráveis pela nessa comissão, caso contrário, se manifeste. Aprovado o requerimento pela maioria dos vereadores presentes. Gostaria de deixar registrado aqui para assistência em que a presidência ela só vota em caso de empate, né? Se manifesta em caso de empate. E nesse momento, como houve empate, eu me manifestei favorável ao requerimento. E eu gostaria de deixar isso registrado porque às vezes há algum tipo de dúvida nesse sentido. Requerimento 65/2014, promovente Sérgio Lopes, assunto: requer do prefeito municipal que, junto ao secretário de Meio Ambiente, que envie cópias de todas as leis, licença ambiental simplificada no período de 2009 até a presente data. Para discutir. Para discutir, Zé? Para discutir o vereador autor. Boa noite novamente a todos. Nós temos assistido no nosso município uma série de denúncias ali na entrada do Arraial, em terras álcares, de liminares, que começa a obra, para a obra, interdita, não interdita. Eu, na realidade, gostaria de me aprofundar o que realmente está acontecendo lá. E para que isso aconteça, nós precisaríamos ter acesso a todas as licenças ambientais simplificadas. Rapidamente eu vou explicar do que se trata. O órgão maior, o órgão federal, delegou aos estados parte das licenças ambientais, uma vez que o estado conhece mais o seu estado do que o órgão federal. O órgão estadual delegou às prefeituras as pequenas decisões autorizadas pela própria prefeitura do município, para que não tivesse que recorrer ao Estado e assim sucessivamente parar em Brasília, porque havia uma demora muito grande. Então, como nós estamos vendo uma série de embarga, desembarga, agora parou tudo outra vez, daqui a pouco recomeça, e eu acho que essa casa devia se aprofundar mais, e para tal a gente tem que ter acesso a essas licenças. Então, eu conto aqui com o apoio de todos para que a gente possa legislar efetivamente, tendo conhecimento das coisas que faz. Muito obrigado. A presidente então coloca em votação o requerimento 65/2014. Quem estiver favorável nessa comissão, caso contrário, se manifeste. Rejeitado pela maioria dos vereadores presentes. Projeto de Lei 5/2014, promovente Anativiana, assunto dispõe sobre o procedimento a serem observados pelo município com o fim de garantir o acesso à informação prevista no inciso 13 do artigo 5º do inciso 2, do parágrafo 3º do artigo 37 no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Para discutir. Não havendo vereadores para discutir em votação. Quem estiver favorável nessa comissão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Foi aprovado o projeto de lei 5/2014, de autoria do vereador Renatinho Viana. Projeto de lei 50/2014, com 51/2014, a presidência encaminha para a Comissão de Justiça e Redação. Quero informar os nove vereadores que foi protocolado nesta casa pela Isabel Pimentel, presidente do Conselho Tutelar, que se faz presente aqui nesta casa, para fazer o uso da tribuna, e concedido por esta casa, fica à vontade. Isabel Pimentel, presidente do Conselho Tutelar, por favor, para que possa fazer o uso da tribuna para fazer a explicação.
Com a palavra, então, Isabel Pimentel, não é isso? Presidente do Conselho Tutelar. Boa noite, senhor presidente da Câmara. Boa noite, nobres edis. Boa noite. Boa noite, representantes. Boa noite, nobres munícipes. Vou fazer uma leitura da nossa reivindicação. Tá? Eu espero muito que todos ouçam a participação e venham a compreender a nossa participação nesse momento tão sublime. Eu, Isabel Pimentel, hoje presidente do Conselho Tutelar deste município, venho em nome dos demais conselheiros tutelares, eleitos fomos democraticamente para exercer esse cargo de relevância pública, segundo o artigo 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8069/90. Viemos aqui para reivindicar melhorias para a população, principalmente os menos favorecidos. Sabemos que os nobres representantes legislativos sabem exatamente do que o nosso povo precisa. Defendem a igualdade social e o bem-estar para todos. Porém, os conselheiros tutelares aqui presentes, fazendo o exercício de uma das suas atribuições, que consiste, segundo o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção, reivindicamos nesta oportunidade para as crianças e adolescentes de Arraial do Cabo um abrigo municipal ou casa de passagem, a fim de protegê-los quando os mesmos se encontram em situações de riscos ou abandono. Acreditando que os nobres edis levam a fio o lema Arraial muito melhor agora, cremos que a prioridade à proteção às nossas crianças e adolescentes estejam em vossos desejos e ações concretas. Porém, espero não serem os números ou as estatísticas que deverão ser levados em consideração, mas sim a necessidade momentânea, uma vez que quando situações de abrigamento se fazem necessárias, temos que recorrer a municípios vizinhos, ainda assim, só sendo possível com ordem judicial. Situação esta que requer tempo e hora, descumprindo assim a garantia de direitos da criança e do adolescente em ter priorizada a sua necessidade de proteção urgente. Aproveitamos o ensejo para fazer mais estas reivindicações. Solicitar melhores condições de atendimento aos nossos assistidos, tendo em vistas que as condições em que se encontram a atual sede do Conselho Tutelar não propiciam os direitos daqueles que lá vão, não havendo nem mesmo um banheiro funcional. Os munícipes que vão necessitam de atendimentos, aguardam na garagem, sujeitos às intempéries do tempo. Nem mesmo água tem para beber, uma vez que na sede não tem sequer um bebedouro para os assistidos e para os conselheiros tutelares. É prioridade que seja uma sede que promova condições de acolhimento, não só aos adultos, mas às crianças, com uma sala lúdica e fraldário. Vale ressaltar que o Conselho Tutelar já solicitou medidas orçamentárias junto à Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda do município, em ocasião da elaboração do PPA, a fim de atender tais exigências. Fomos também, já foi a ação nossa, ir diretamente ao senhor
prefeito da nossa cidade, que o senhor bem falou, os senhores não têm a caneta, mas infelizmente não fomos atendidos nas nossas várias solicitações para termos um contato direto com ele e assim fazer tais reivindicações. Também fazemos mais uma reivindicação: melhorias salariais para nós conselheiros tutelares, tendo em vista que um salário mínimo e meio não nos garante condições dignas de sustento, uma vez que tal cargo exige disposição e dedicação em tempo integral, não havendo, portanto, não podendo haver nenhum outro vínculo que proporcione remuneração aos conselheiros tutelares. Como servidores públicos, contamos com o apoio desta renomada Câmara em prol das nossas reivindicações. Agradecemos a oportunidade que nos foi dada por Vossa Excelência e demais edis desta renomada Câmara Legislativa Municipal para que pudéssemos expor nossas expectativas. Desejamos ardentemente que esse espaço democrático seja abençoado, sempre justo e fraterno. Muito obrigada. Para Isabel, se essas reivindicações Vossa Senhoria encaminhar a esta Câmara, eu posso enviar um ofício com essas reivindicações, anexando e encaminhando ao prefeito municipal, contando a assinatura, com certeza, de todos os vereadores. Excelência, antes de terminar, eu gostaria de solicitar uma quebra de protocolo e solicitar a palavra ao CEP, que se faz aqui presente. Denise? Vereadores acordarem, por favor. Então, muito obrigado a todos. Uma hora eu aprendo. Boa tarde, presidente. Boa noite, né? Já está de noite, realmente. Boa noite, presidente, nobres vereadores, assistência toda presente. A gente veio, né, requerer ao vereador o uso da tribuna, porque realmente não é função dessa casa, a casa não tem caneta, a gente sabe disso. A gente sabe, inclusive, da boa vontade até de se colocar projetos como concurso público, como plano de carreira, mas a gente sabe que é atribuição do executivo isso. Porque tudo que gera ônus tem que sair do executivo. A gente sabe de tudo isso. Só que é importante a gente dizer também que é muito importante o papel dos nobres vereadores, né? É muito importante. Quando a categoria vem para a porta da Casa Legislativa, ela vem para a porta da Casa Legislativa porque sabe a sua importância e sabe o papel que os nobres vereadores têm, a presença, né, e o papel dos nobres vereadores na figura do Poder Executivo. E que, apesar de não ter a caneta, tem uma influência grande, mesmo porque a maior bancada é a bancada governista. A gente sabe disso também. Então, os nobres vereadores têm um potencial muito grande para acabar com essa greve. É uma greve legal, é uma greve legítima, porque existe, além da Constituição Federal, nos garantir constitucionalmente o direito de greve que está sendo desrespeitado por esse governo. Engraçado que até estava comentando ali que é um governo do PMDB, né? Governo esse igual do nosso governador, que com toda a truculência do governador, a gente teve 70 dias de greve sem desconto. 70 dias de greve na rede estadual sem desconto. Com toda a truculência, né? A gente sabe que foi uma greve truculenta, né? Foi uma greve com prisões, com agressão, com tudo. Mas é uma coisa que se destaca, né? Então, o que é positivo a gente tem que dizer, o que é negativo a gente bate também.
Então, a gente está vendo a Constituição e a lei de greve ser rasgada no município de Arraial do Cabo. Sobre a questão jurídica, a gente dá tratamento jurídico. O advogado já está fazendo a petição, já pegou os contra-cheques, já pegou comprovantes para dar tratamento jurídico ao que tem que ser dado tratamento jurídico. Só que a gente sabe que politicamente é muito ruim. É muito ruim. Porque mostra desrespeito com a classe trabalhadora. Mostra que, infelizmente, a democracia não está sendo respeitada no município de Arraial do Cabo. Isso é muito triste. É muito triste a gente se deparar com algumas coisas. A categoria amanhã está em greve, entra em greve por tempo indeterminado, já está nas imprensas, já pagamos as rádios locais para poder divulgar. Se for necessário, pagaremos a InterTV e pagaremos todas as televisões necessárias, SBT, Record, tudo. Porque problema, graças a Deus, financeiro não é problema para o sindicato. E graças à contribuição voluntária dos nossos filiados, né, que contribuem voluntariamente, não são obrigados, diga-se de passagem. Então a gente só queria aqui pedir à Casa Legislativa um empenho, principalmente do líder do governo, um empenho, não é Tony não, é um empenho mesmo, tá? Do líder do governo e de todos os vereadores, para poder sensibilizar, novamente a gente vem pedir a sensibilização. Né? Para poder sensibilizar. Amanhã a gente tem uma audiência, a gente convocou a toda a categoria, está presente nessa audiência, porque a gente achou muito ruim, sorrateiramente, a palavra feia, né? Mas a gente vai falar isso, sorrateiramente o governo ter chamado as pessoas para uma reunião hoje, sem a presença do sindicato. Isso é feio, isso é muito feio. Mas a categoria não se fez presente. Foram os diretores, foram gente que foi à greve, mas a categoria não se fez presente. Obrigando o governo a ter que chamar o sindicato para sentar amanhã. Foi obrigado a chamar. Ele não chamou porque ele quis, a gente sabe disso. Mas ele foi obrigado a sentar para negociar. Repete como eu não entendi. Hoje teve uma reunião 10 horas da manhã, que nós recebemos a denúncia, não foi? Foi uma denúncia que a gente recebeu já, onde a categoria ligava para saber se era para ir. Nós vamos? Nós não vamos? Como é que é? O CEP foi chamado? Né? E o CEP não tinha sido chamado para uma reunião hoje às 10 horas da manhã, com o prefeito. Mas o sindicato dos servidores públicos. Não, o CEP. O CEP Sindicato Estadual dos Profissionais de A Educação. reunião com o CEP? A reunião não era, não tinha uma reunião com o CEP. Era uma reunião para tratar da greve, do plano de carreira, onde o sindicato legal, que representa legitimamente a categoria, não foi chamado. E a categoria, essa mesma categoria que está em greve, se recusou a fazer parte dessa absurdo. Então, o que acontece? É uma coisa muito ruim, muito feia, muito feia. Então, a gente não podia deixar de usar a tribuna para falar isso. Agora, o que a gente quer da Casa Legislativa? Né, que eu acho que é importante. É isso que vocês querem saber, né? O que essa categoria quer de nós, vereadores? Primeiro, a sensibilidade do poder público, né? Que isso é fundamental e vocês têm como fazer isso. Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Como fazer. Tem como fazer, quando se quer, se consegue. Você sabe, né? Quando se quer, se consegue. Outro poder, porque verba tem. São 140 e alguma coisa, são 140 redondo não, bota 140, 148, 140 alguma coisa, milhões, 47, né? Milhões de reais. Verba tem, gente. A gente provou que só com o Fundeb dá para pagar o plano de carreira da categoria. O concurso é fundamental. Só que antes é fundamental, a gente sabe que é fundamental e dá para pagar para todo mundo. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe que dá para ser pago tudo. A gente sabe que dá. Entendeu? Quando a gente pede mesa de negociação, é para trabalhar com números. Não é pensar que a gente não entende do que a gente está vendo. Porque aí é achar que a gente é ignorante. Isso é muito ruim. A gente tem que olhar e ver, eu não posso dar o percentual que vocês querem, mas qual é o percentual possível? A gente sabe que o governo tem seu plano de governo. A gente está querendo trabalhar plano de governo de ninguém, não. A gente sabe que o governo tem seu plano, e para isso precisa de dinheiro. A gente sabe disso. Mas qual é a viabilidade possível? Qual é o lugar da categoria nisso? Outro ponto fundamental, além da sensibilização
dos vereadores. Eu sei, nós temos certeza que o projeto de lei vindo para casa, os vereadores aprovarão por unanimidade. A gente tem certeza disso. De forma imediata e recorde. Tenho certeza disso, não nego essa certeza. Só que, outro ponto que eu acho fundamental é a questão dos vereadores cobrarem da prefeitura, e isso eu pedi aqui, coloquei aqui no uso da tribuna, um esclarecimento do uso da verba do Fundeb. É papel dos vereadores. É papel dos vereadores, fiscalizar as verbas. E a verba do Fundeb, teve alguns casos, por exemplo, tiveram cargos comissionados pagos com a verba do Fundeb, que é ilegal. Isso esteve. Porque está relatado, inclusive, na ata do Conselho do Fundeb. E a gente tem cópia. Então, o que acontece? São coisas que é muito ruim o CEP entrar para denunciar. Não que a gente não vai fazer. Mas é ruim a Casa Legislativa fingir que não está vendo. Não estou dizendo que vocês estão fingindo, não. Estou dizendo que vocês até então poderiam não saber, mas agora que sabem, tem que tomar uma providência. Outro ponto que também foi denunciado aqui foi a questão dos percentuais que não está sendo utilizado da própria lei orgânica do município. Cabe aos vereadores assegurar que a lei orgânica municipal esteja sendo cumprida. Estou errada? Então, o que acontece? Até o vereador Iron apresentou para a gente, na última vez que a gente esteve aqui, um documento que ele aponta que ele realmente viu o que a gente está anunciando e que ele houve uma resposta negativa. Mas eu acho que caberia, e é uma proposta, é claro que a gente não está aqui para ficar fazendo proposta para vereador, mas eu acho que é papel da Casa Legislativa estar averiguando isso, porque a receita tem que ser revista. Está errado. Se o orçamento do município está errado, cabe à Casa Legislativa que aprovou esse orçamento está revendo essa verba. Porque está errado, está faltando quase 20 milhões da verba da educação. E não pode ficar faltando 20 milhões. Então a gente pede encarecidamente aos nobres vereadores que façam a revisão da lei orçamentária, que revisem o que está errado. Isso é importante. E a gente não está aqui blasfemando, falando coisa, mesmo porque está sendo gravado e a gente assume tudo que o sindicato assume tudo que está se posicionando. Sobre a questão da lei de greve, que até os companheiros pediram para a gente estar esclarecendo, além de ser uma lei, além de ser constitucional, existe uma lei específica que diz respeito à greve, que ela é tratada para as empresas particulares, porque até hoje não existe regulamentação para as empresas públicas, e que a Justiça entende, por não haver nenhuma lei específica para o órgão público, tem que ser utilizada a mesma lei. A Justiça entende assim. Então, o que acontece? Cabe aos sindicatos e seus órgãos de classe comunicar com 72 horas, porque a educação pública é essencial, segundo o nosso Tribunal de Justiça. Então, a gente comunicou com mais de 72 horas, né, Júlia? Muito mais de 72 horas de antecedência, porque a gente tem 72 horas de prazo, para comunicar ao poder público que a categoria está entrando em greve. Um dos artigos da lei diz o seguinte, se eu não me engano, é o artigo 6º. Ela diz o seguinte: cessado, não tendo mais nenhum tipo de negociação, cabe à categoria o direito de entrar em greve. Nós tivemos um ano de negociação. Nesse um ano que a gente estava em negociação, a gente não entrou em greve. A gente estava negociando. Tudo que o prefeito pediu, nós fizemos. Nós temos prova por um ofício conjunto assinado por mim e pelo secretário de Educação, onde chamava um fórum para a construção do plano de carreira. Então, o plano de carreira não foi construído pela categoria e pelo sindicato. O plano de carreira foi construído com um acordo com o governo, segundo a prova, esse próprio ofício. Foi assinado por ele. E foi enviado por ele. Olha que mais grave ainda. Então, o que acontece? A gente tem essa prova guardada.
Então, esse ofício prova que o plano de carreira foi construído como um acordo. E aí, depois foi pedido para a gente o impacto financeiro. Nós contratamos técnicos, nós contratamos os fiscais que fizeram o plano de carreira de Cabo Frio, o cálculo, nós contratamos esses fiscais para fazerem o cálculo. Foi aprovado em assembleia, a categoria aprovou e nós pagamos. Foi feito e nós provamos a viabilidade. Inclusive, na audiência com o prefeito, o técnico veio junto conosco, porque ele ia explicar a viabilidade e ainda ia dizer, calcular junto com o secretário de Fazenda e o secretário de Administração, se não fosse viável para eles, por algum objetivo do governo, né, particular, esse valor, qual valor seria cabível. E, como é de costume, o CEP nunca vai para audiência sozinho, leva a categoria junto, porque é testemunha. E o prefeito disse, em todas as vezes, a categoria foi testemunha disso, que não iria fazer. Que a gente perguntei por diversas vezes, a categoria não me deixa mentir. Qual é a viabilidade? Qual é a contraproposta? Qual é a contraproposta que vocês dão para a gente? Apresentem números. Qual é a contraproposta? Se me apresentar uma contraproposta, a gente leva para a categoria decide se quer ou não. Mas tem que ser dado alguma coisa. Então, a partir daquele momento, ele rompeu qualquer tipo de acordo. Ele disse que não. Só para o ano que vem. Só que a categoria escutou isso no ano passado. Só para o ano que vem. E a categoria não vai escutar esse ano de novo, porque o ano que vem ela ia escutar de novo, e o ano que vem ela ia escutar de novo. Entra governo e sai governo, e é tudo igual. A gente não está dizendo que é um governo ou outro governo. Então, o que acontece? Eu quero que fique claro que não é intransigência. Não é intransigência. Porque a gente foi muito paciente. Acontece que a lei de greve nos garante esse direito. E a gente está entrando em greve por tempo indeterminado a partir de amanhã. Vamos estar aberta a negociação, 10 horas estaremos presentes na audiência com o prefeito. Gostaríamos, encarecidamente, que os vereadores comparecessem nessa audiência. Gostaríamos. Porque cabe ao CEP também fazer, o governo está chamando o seu pessoal, nós podemos chamar o nosso. Nós queremos que vocês compareçam. Todos. Sabe por que nós queremos que vocês compareçam? Para vocês presenciarem. Porque a gente sabe que não vai ser a primeira vez. Não vai ser a última dessa greve. A gente sabe que a greve não vai se encerrar amanhã às 10 horas da manhã. Porque a gente já ouviu dos diretores que compareceram hoje qual será a proposta. Nenhuma. Então, é muito ruim. É muito ruim, só para dizer que recebeu. Então a gente gostaria sinceramente que vocês fizessem presente, para vocês verem, com os próprios olhos, ouvirem com os próprios ouvidos, para que a gente não precisasse continuar falando. Eu sei que eu estou extrapolando mais do que meu tempo, né? Que eu nem tinha. A gente também quer agradecer. Pode ficar à vontade, eu só quero que se os vereadores também quiserem falar, fazer o uso, fazer alguma pergunta. À vontade, pode fazer todas as perguntas que a gente responde tudo. Exatamente, também fica aí, se quiser dar a palavra, se algum tiver alguma dúvida. Todas as perguntas, todas. A gente não se nega a responder. Eu só quero aí deixar bem à vontade para que ninguém tenha nenhuma dúvida. Será uma coisa importante saber quantos professores daqui estão aqui. Profissionais de educação. Profissionais de educação que levantam a mão, por favor. Tem em torno aí de 11. Nós temos uns 11 aqui presentes. 12, tá bom. Melhor arredondar para 15. Vamos lá. Então, o que acontece? Realmente não somos muitos, né? Mas as escolas estão todas paradas. Tamanha competência dos nossos profissionais. Eu só quero deixar registrado também que eu sou extremamente contra a greve. Eu sou a favor do direito de vocês, mas eu sou extremamente contra a greve, porque são todos os alunos que dependem das atividades, do ano letivo. Eu sou contra a greve, sou a favor do direito de vocês, só para deixar isso registrado. Eu acho importante até essa colocação sua, acho que é fundamental. Sabe por quê? Porque a gente tem... É um debate longo, mas eu acho que a gente pode resumir, né? Botar bem resumidinho. A greve é o último instrumento da classe trabalhadora. A culpa da greve é dos governos intransigentes. Infelizmente, a categoria também não gosta da greve. A categoria também não quer a greve.
Mas tanto a greve é o último recurso e é tão fundamental para a classe trabalhadora que o principal prejudicado nessa história é o principal apoiador da greve, que é o pai do nosso aluno, que é o nosso aluno. Então, o que acontece? É o principal apoiador. Nós conseguimos... Eu nunca vi eles presentes nas atividades de greve, dos vários alunos. Não, os alunos estavam, inclusive um deles estava aqui na última sessão que você abriu e fechou, Pio. São quantos alunos da Revolução que tinha aluno? Olha só. Não é por aí, é isso que eu estou... Não, tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer muito claramente, muito tranquilamente, eu fico muito tranquila. Não, tudo bem, mas eu acho perfeito, eu acho maravilhoso. Numa escola de educação infantil, né? Onde os pais dependem da escola para poder trabalhar. A gente ter 100% de adesão, isso significa o quê? Qual é o significado disso? Se eu tenho 100% de adesão à greve, numa escola de educação infantil, onde quase 70% é contratado e está lá para trabalhar, o que significa isso? Quem que está apoiando? Entendeu? É só isso. No CIEP. É um adendo. Olha o tamanho do CIEP. É um adendo. Por exemplo, eu tenho duas pessoas na qual convive comigo, em que eu fui informado na escola e que a escola não teria aula, não que estaria em greve, e sim que não teria aula. Não tem aula porque está em greve. Não. É uma discussão que, inclusive, o seguinte, posterior a isso, o que ocorreu? A informação com o carro de som que estaria tendo aula. Olha o... Mas foi mandado para o prefeito. Olha só, gente. Olha só. Calma aí. Eu acho assim... Pra gente cuidar do problema... Eu acho assim, Piolho, muito interessante essa situação do carro de som. Eu achei hilário. Sabe por que eu achei muito interessante? Porque toda a minha militância sindical, eu nunca vi em governo nenhum prestar esse papel que a gente vinha errado. Nunca, em governo nenhum. E olha que a gente atua em Cabo Frio, o senhor Alaí Correia. E mesmo assim, eu nunca vi tirano, ditador, mas nunca vi isso. Nunca. Isso é uma total, Piolho, sinceramente, uma total falta de respeito com o profissional que está no chão da escola, com o profissional que está no seu dia a dia. Volto a dizer, botar um carro de som para dizer que a prefeitura está pagando o mínimo nacional, mínimo esse, sabe? Mínimo esse, tá? Que é o piso. Quando a gente fala em piso, o que é piso? É o que a gente está pisando, né? É o mínimo do mínimo, não tem abaixo, é o piso. Então, o que acontece? Botar um carro de som para dizer que a prefeitura está pagando o piso para o professor abaixo de Guaba Grande, que não tem royalties que a Real tem. Então, o que acontece? Será, aí fica a pergunta, será que o prefeito, que os secretários de educação, que inclusive, né, os nobres vereadores, largariam mão do seu salário para ganhar R$800 que ganha o professor primário na escola? Porque é humanamente impossível. Porque não se tem dignidade com salário desse. Então o que acontece? Quando a gente coloca isso, não é para afrontar, não. Não é uma afronta. A gente coloca isso para as pessoas perceberem que é muito pouco. Quando a gente corria nas passeatas, nas ruas da cidade, essa principal aqui, e a gente dizia, o piso é 800 e pouquinho, tá? Não estou sendo injusta não, mas eu arredondei. Quando a gente passava aqui, e a gente dizia o piso, o pessoal que trabalhava no comércio olhava para a gente e fazia o quê? Todo mundo ficava horrorizado, porque ninguém espera o valor desse. Então, o que acontece? Eu sei da falta de emprego de Arraial do Cabo, sei de tudo isso, só que olha só, uma coisa é a gente não ter emprego, outra coisa é a gente não ter receita.
A falta de emprego não justifica a falta de receita, porque tem receita. E o trabalhador da educação, ele tem emprego, e a receita não falta. Então, o que acontece? A greve por tempo determinado é o momento limite. É o momento limite. A categoria sabe, infelizmente, as nossas assembleias são abertas. Infelizmente, a gente não tem a presença dos companheiros, dos nobres vereadores nas nossas assembleias. Poderiam se fazer presentes, seriam muito bem-vindos. Agora, quem está nas nossas assembleias sabe muito bem quanto a gente relutou por essa greve. O quanto o próprio sindicato colocou por diversas vezes, não é o momento, estamos negociando, temos que ir até o fim. E a categoria dizia, não vai dar em nada, que não dê em nada. Mas até o final, a gente tem que mostrar que a gente acredita e que a gente está disposto a negociar. Então, até o final, nós estávamos dispostos a negociar. Quem estava na audiência, que está aqui, que é da categoria, sabe que eu perguntei por diversas vezes. Tem certeza que não tem outra possibilidade? Vocês não têm uma contraproposta? Virei para o secretário de Fazenda, secretário de Administração. Faça um cálculo. Tentem pelo menos, não tem possibilidade? Qual é a contraproposta? Para quanto dá? O que é possível? Nada. Então a gente tentou tudo. A gente está entrando em greve por tempo determinado. Vamos estar conscientizando a população. Temos ato todos os dias da greve. Temos assembleia na próxima quarta para continuar o calendário de luta, porque nós vamos ter ato em todos os dias da greve. Se forem os 70 dias que fizemos no Estado, né, até o final do ano, que a gente faça 70 dias de movimento de rua nessa cidade. Porque, infelizmente, não tem outra alternativa. Ou a gente conquista, ou a gente conquista. Nenhum passo será dado atrás. E a gente pede, como os nobres vereadores estão dizendo, que nos apoiam, que esse apoio não seja de boca, seja um apoio concreto, seja um apoio com ações, seja um apoio na rua, seja um apoio na gabinete do prefeito, seja um apoio se posicionando como prefeito, porque toda terça, toda quinta, a categoria vai vir à sessão e vai perguntar aos nobres vereadores o que fizeram, se já convocaram um secretário de educação para prestar esclarecimento, que tem que ser prestado, e é essa casa que tem que pedir, e toda terça, toda quinta estaremos aqui até o fim da greve. Então estaremos todas as terças e todas as quintas. Excelência, me permite falar. Claro, é para ela ou para ela? Então, por favor, Denise. Eu queria... Eu queria comunicar ao representante do CEP, eu como vereador, eu já protocolei nessa casa e tive negado 2 requerimentos. Um requerimento, eu pedi a prestação de contas do Fundeb, a casa negou. O outro, eu pedi que o secretário viesse prestar contas exatamente referente aos valores que não batem, a casa negou novamente. Mas eu quero deixar a classe informada de que eu já protocolei, já o fiz há 1 ano atrás, ou talvez mais, no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal, que as verbas do Fundeb estavam sendo usadas indevidamente. Eu tenho conta dos processos que eu lá protocolei e estou à disposição de vocês se ajudarem em alguma coisa, porque esse pedido já foi feito, porque eles são useiros e indezeiros em usar verbas indevidas. Serginho, só fazendo uma colocação em cima da sua fala, a gente gostaria de colocar que a gente sabe que é muito importante as denúncias, mesmo porque o Ministério Público é o órgão fiscalizador, mas muito mais do que isso,
a gente precisa colocar os pontos nos is até para que se haja uma aprendizagem. Porque nós, como somos educadores, nós prezamos pela aprendizagem. Então, eu acho fundamental que o nobre vereador faça novamente o requerimento para quinta-feira, que a educação em peso estará aqui para ver se vai ser reprovado novamente. Eu estarei fazendo, eu vou aproveitar a sua Porque é uma proposta não só sua, mas de toda a categoria. É porque é muito triste fazer greve das crianças. As crianças têm que aprender. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo, que cada dia de aula que nós estejamos perdendo está nos prejudicando. O mundo ele caminha para o que é moderno hoje, a modernidade é muito rápida. Coisas de um ano atrás já se tornaram arcaicas. Então eu quero que vocês contem conosco, eu, o vereador Renatinho aqui, outros vereadores que também trabalham pela causa da educação. Nos colocamos aqui à disposição. Vou refazer, já estou pedindo aqui a Sara aqui que trabalha comigo, já para refazê-los. Vou lhe pedir desculpas amanhã de manhã, não vou poder estar na prefeitura, porque eu tenho um compromisso às 10 horas, já está agendado há quase 15 dias, eu não tenho como estar aqui. Mas estarei na reunião do conselho, que está marcado para as 2 horas da tarde, para as 15 horas, né, para as 6 horas da tarde. Exatamente. Estarei na reunião do Conselho de Educação. Inclusive vem até a coordenadora geral do SEP Central. E quero pedir a vocês, como vocês citaram, que vocês têm cópia da ata do Conselho do Fundeb, que eu queria protocolá-lo junto dos processos que eu já entrei, e abrir processo no CGU, no TCU, enfim, em todos os outros órgãos que eu ainda não os fiz. Muito obrigado, boa noite, desculpe. Só a última colocação, me permitam, por gentileza. Sobre a questão da greve, a gente sabe que é fundamental a criança estar na escola, e por isso nós existimos, mas que por isso, volto a dizer, contamos com os nobres vereadores para que isso acabe o quanto antes. A responsabilidade é de cada um de nós, porque cada um de nós tem esse papel para essa greve ser mais rápida, porque o único responsável por essa greve é o chefe do executivo. Boa noite mais uma vez a todos. Só para deixar claro que, se não me engano, em setembro ou outubro do ano passado, quando nós estávamos olhando e analisando a lei orçamentária, eu tive o cuidado de ler a lei orgânica e observei ali um cálculo por alto, né? Não sou da área de finanças ainda, mas pretendo ser. Estava batendo direitinho o que tem que ser investido tanto em saúde, que é uma preocupação nossa, e tanto em educação. E é o que eu fiz. Mandei um ofício para a Secretaria de Fazenda para saber se estava tudo correto, porque, cara, é muito ruim você botar um orçamento menor para a saúde do nosso município e menor para a educação. Tive esse cuidado. Fiz calado, fiz na minha, lá no gabinete, observando tudo, mandei para Zezé informou para a gente, estava tudo dentro dos conformes, que a lei os royalties não entravam nessa divisão e outros demais tributos. Peguei isso, uma conversa que nós tivemos, e falei, CEP, eu acho que esse cálculo que vocês estão fazendo em cima de 140 milhões, 148, não bate muito bem não. Nem usei o microfone, chamei no cantinho, mostrei o documento, passei pela preocupação da categoria não estar reivindicando alguma coisa que não está dentro da lei, que a verba não seja a verba adequada naquele momento. Passei para ela, então só para explicar o que aconteceu, e também para mostrar, lógico, nós estamos trabalhando dia mais dia, sobre o orçamento tanto da saúde, que é o nosso dever de olhar para a saúde do município, tanto para a educação. E falar que existem posicionamentos diferentes, quanto pensamento da Secretaria de Fazenda e quanto pensamento do CEP. E aí, nesse caso, tendo pensamentos diferentes, no meu ver, é a parte jurídica que vai decidir o que está certo, o que não está, se o CEP estava correto ou se a Secretaria de Fazenda e o município de Arraial do Cabo estava correto. Mas deixar claro, porque a representante do CEP passou
mais ou menos assim, mas não ficou bem claro o que tinha acontecido. E falar que a greve é importante na luta dos trabalhadores, na luta dos profissionais de educação, deixar bem claro que não são só os professores, Luciano, são os merendeiros, são os ASGs, são os inspetores, são os orientadores pedagógicos, todos eles merecem um salário melhor e nós temos que estar aqui lutando para dar dignidade ao povo trabalhador do nosso município. Obrigado. Sobre a sua fala, Iron, não é ponto de vista diferente, é o que está escrito na lei. E com certeza. A sua visão. Sim, pode ser. Vamos ver, agora a lei é muito clara. Não tem problema. Se for necessário a gente ir para o TCE, ir para o TCU, para ir para o Ministério Público Federal, a gente vai. Não tem problema, a gente não tem medo da luta, não. Agora, é importante colocar o seguinte, para você é muito tranquilo, até mesmo porque você tem o respaldo de que você se posicionou. Agora, quem votou favorável e não tem respaldo vai ser complicado, justificar isso para a justiça. Então, é só isso que a gente quer colocar, entendeu? Porque se for necessário, a gente vai fazer. A gente vai fazer. Inclusive, nós estamos com o nosso advogado lá já trabalhando quanto a isso. A questão das faltas indevidas, né? Já temos os contra-cheques com os descontos, os extratos bancários e a ação já está pronta. Sobre a questão das denúncias do MP, já está pronta, já está tudo pronto, está tudo ficando pronto. Então, a gente não tem problema quanto a isso, porque corpo jurídico a gente tem, inclusive cheguei atrasada porque estava conversando justamente com eles. Então, o que acontece? É isso que a gente está se posicionando. Se for necessário, se quiser, se estão chamando a gente para briga, a gente não corre dela. Tá? É só isso que a gente está falando. Parecendo que eles querem um jovem burro, população burra, safada. Presidência, vereador Edson Menezes, algum vereador escrito na explicação pessoal? Não havendo mais nada a tratar, a presidência dá para encerrar a sessão, marcando a próxima para dia 11 às 17h30 na Câmara Municipal.